A estrutura de fibrado vetorial é uma estrutura interessante porque, em particular, as fibras são espaços vetoriais. A gente vai ver que toda subvariedade possui uma vizinhança que pode ser interpretada como a vizinhança, a seção nula de um fibrado vetorial, de fato, do fibrado normal. Esse vai ser o teorema da vizinhança tubular que vamos ver na aula de hoje. Vamos definir uma vizinhança tubular, tá? De uma subvariedade M de uma variedade V. Então, dizemos que F se é uma vizinhança tubular de M, se C é um fibrado sobre M, tá? E F é um mergulho do espaço total do fibrado em V, tá? Tal que cumpre as seguintes duas condições. A primeira é que a imagem de E é um subconjunto aberto de V, tá? Essa condição garante que a aplicação que temos entre E e a sua imagem de fato é um diffeomorfismo. E a segunda condição é que a restrição de F à variedade M é a identidade, onde M estamos identificando M com a seção nula do fibrado, tá? Em particular, a gente vai dizer que W, a imagem de E, é uma vizinhança tubular de M, tá? Isso aí seria uma simplificação. Na verdade, a vizinhança tubular é o par FC. Mas, claro, o que temos agora é que como F, tá, é um diffeomorfismo entre E e a sua imagem, a gente pode dar à imagem uma estrutura de fibrado vetorial. Em particular, a gente vai ter a projeção do fibrado vetorial definida em W. Mais precisamente, tá? Podemos considerar a composição da inversa de F com a projeção do fibrado, e isso vai dar uma retração de W em M. Tá? É uma aplicação de W em M que cumpre que a imagem de cada ponto de M é enviado em ele próprio, tá? E de fato é uma submersão. E a imagem de W é M, claro. Tudo bem. É, a gente pode dar um conceito que é um pouquinho mais simples, talvez, e mais fácil de conseguir nas aplicações, mas que de fato tem as mesmas propriedades, essencialmente, que é o conceito de vizinhança tubular parcial, tá? Então, consideramos de novo uma subvariedade M de uma variedade V e dizemos agora que F, se aqui estamos acrescentando um, é uma vizinhança tubular parcial de M, se C é um fibrado sobre M, U é uma vizinhança aberta da seção nula, e F de U em V é um mergulho, tal que a imagem de U é um subconjunto aberto de V, e de novo a restrição a M é a identidade. Bom, a única diferença com uma vizinhança tubular, como foi definida na transparência anterior, é que aqui a gente substitui, tá? O espaço total do fibrado por uma vizinhança da seção nula. Então, o que a gente está estabelecendo não é um diffeomorfismo entre o espaço total e a imagem, mas só entre uma vizinhança da seção nula e a imagem. Tá? Mas, tá, a gente, de fato, pode dizer que W é uma vizinhança tubular parcial, e de fato, em muitos livros, isso aí é uma vizinhança tubular, tá? Não, a definição de vizinhança tubular em muitos livros é uma vizinhança tubular parcial, e também temos uma retração que compõe a inversa de F com a projeção do fibrado. Tá? Isso, de novo, dá uma retração de W em N. A gente já definiu o conceito de vizinhança tubular de uma subvariedade. Vamos ver que essa vizinhança tubular sempre existe. Tá? Então, o que vamos considerar é o fibrado normal geométrico a subvariedade M. Tá? Em Rn estamos considerando a métrica usual de Rn, tá? O produto interno usual. Então aqui temos o fibrado geométrico, fibrado normal geométrico. Tá? De M em Rn. Tá? E aí o que vamos estabelecer é, de fato,
uma aplicação do fibrado normal geométrico em Rn que associa a cada vetor que pertence uma fibra, a fibra sobre x do fibrado normal geométrico, associa x mais 1, tá? Então, essa aí é uma aplicação, por exemplo, se a nossa subvariedade é sem infinito, é uma aplicação sem infinito, tá? E, tá, podemos chamar essa aplicação aqui de f. E o que é interessante é que f de tá, a gente pode aqui identificar, de fato, de novo, m com a seção nula. Então, dessa maneira, a imagem de x0 vai ser igual a x mais 0, ou seja, igual a x, para todo ponto x que pertence a m. Tá? E, em consequência, quando vocês olham para a diferencial de f em um ponto x0, o que temos é que restrita ao espaço tangente a m em x é de fato a identidade. Tá? E aí vocês podem considerar também a restrição dessa diferencial à fibra, tá? Ok? Mas, ok, podemos considerar a restrição à fibra do nosso fibrado. Tá, vamos chamar essa fibra daqui de D. Então, a fibra do nosso fibrado normal. Mas sendo que aqui a aplicação é linear, bom, também vai ser a identidade. Então, como a soma desses dois espaços, o espaço tangente a m em x e a fibra, formam o espaço tangente ao espaço total de fibrado normal em x, tá? Ok? Vocês têm que... ok? O que a gente tem é que o espaço tangente a E no ponto x0 vai ser igual ao espaço tangente a m em x mais e sub x. Tá? Então, como em cada um desses dois subespaços a diferencial é a identidade, na soma também vai ser a identidade. Então, temos que a diferencial em um ponto da seção nula, tá? Da f é de fato igual à identidade. Então, em particular, a gente pode aplicar o teorema da função inversa. Tá? Então, temos que f é um diffeomorfismo local na vizinhança dos pontos da seção nula. Tá? Na vizinhança, a gente está identificando a seção nula com M, então, na vizinhança de M. Tá? Onde a restrição a M é a identidade. Então, o que a gente pode considerar uma pequena vizinhança de M, tá? No nosso fibrado vetorial, tal que a restrição a essa pequena vizinhança é um mergulho. Tá? Isso dá para conseguir. Então, existe uma vizinhança aberta U de M, tá? Que a restrição de F a U é um mergulho. Tá? Porque a gente tem que F é um diffeomorfismo local, mas sobre M é injetiva. Então, a gente pode considerar uma pequena vizinhança de M tal que a restrição ainda seja injetiva e, de fato, um pouco mais seja um mergulho. E agora, pronto. Bom, isso aí não mostra que é, a nossa subvariedade tem uma vizinhança tubular, mostra que tem uma vizinhança tubular parcial, mas passando uma vizinhança tubular parcial,
a uma vizinhança tabular é simples, vocês podem encontrar esse truque no livro, e de fato, para muitas das aplicações não é necessário. Uma vizinhança tabular parcial é suficiente. A gente já viu que uma subvariedade de Rn possui sempre uma vizinhança tabular. Vamos ver que o resultado é mais geral. Toda subvariedade de qualquer variedade possui uma vizinhança tabular, tá? Quando a gente considera que as duas variedades são variedades em bordo. O caso com bordo vai ser tratado mais tarde, tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é usar o teorema do mergulho de Whitney, tá? Para colocar V em algum Rn. Então, existe um F de V em Rn, que é um mergulho próprio, tá? Tudo bem. E agora a gente tem a gente considera a métrica usual de Rn. Tudo bem. Também vamos considerar um fibrado, que seria o fibrado normal de M em B. Desculpa, em M. Tá, aqui a métrica que a gente, ou seja, o produto interno que a gente usa no espaço tangente AN, desculpa, em B. Tudo bem. O produto interno que a gente usa no espaço tangente AB é o produto, como o espaço tangente AB está incluído em Rn, é o produto interno induzido pelo produto interno usual de Rn. Tá? Então temos essas duas construções. Como temos um mergulho próprio, existe uma retração, tá? R de W em B, tá? Onde W é uma vizinhança aberta de V em R. Tá? Aqui a gente está usando simplesmente o teorema da vizinhança tabular, porque V é uma subvariedade de Rn. Então, existe uma vizinhança tabular, em consequência, existe uma retração da vizinhança de V em Rn sobre P. Tá? Tudo bem. Agora a gente faz a mesma construção que no caso de Rn, para construir, de fato, a vizinhança tabular. Tá, então vamos lá. Temos C, que é o fibrado normal de M em B, e R, que é uma retração de uma vizinhança de B em Rn sobre B. Tá, agora a gente vai definir uma aplicação do espaço total do fibrado de fato em Rn, tá? Aqui a gente vai usar essa notação, XU, U é um elemento da fibra, e enviamos em x mais 1, tá? Então vamos lembrar que o espaço tangente ao fibrado, ao espaço total do fibrado em um ponto x0 é de fato a soma direta do espaço tangente a M no ponto x e da fibra. E que esse espaço aqui pode ser identificado de fato com o espaço tangente a B no ponto x. Exatamente como no caso anterior, a gente vai ter que a restrição da diferencial em x0 a esses dois espaços aqui é de fato a identidade, em particular também vai ser a identidade restrita ao espaço tangente AB no ponto x. O único problema dessa aplicação, claro, é que a imagem não está contida em B, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é considerar a composição de F com a retração, tá? Se consideramos uma vizinhança pequena da seção nula, os pontos vão estar próximos dos pontos de B, tá?
dos pontos, exatamente, dos pontos de B, e em consequência a gente pode usar a retração. Mas a retração sobre os pontos do espaço tangente a B em X, como uma retração sobre B a identidade, também é a identidade. A imagem de qualquer vetor tangente a B em X pela diferencial da retração vai ser ele próprio. Tá, então aqui a gente tem uma aplicação, tá? Que está definida em uma vizinhança da seção nula, é tal que a diferenciar no ponto x0 de f composto com R é de fato a identidade. E a gente agora pode usar o mesmo argumento do caso anterior, do caso em que estamos considerando subvariedades de Rn, o final da prova é exatamente o mesmo, para mostrar que de fato existe uma vizinhança tubular, tá? Porque o que temos é que o mergulho tá, da vizinhança da seção nula em um aberto da variedade M na variedade B está dado exatamente pela composição do F e do R. O bordo de uma variedade com bordo não possui vizinhanças tubulares, tá? Mas tem uma semivizinhança tubular que é chamada de gola, ou em inglês é chamada de collar, tá? Então, a definição é a seguinte: seja M uma delta variedade, uma variedade com bordo não vazio, então uma gola do bordo da variedade é um mergulho, tá? Do produto do bordo de M o intervalo ser infinito fechado em zero, tal que f de x0 é igual a x para todo x no bordo de M. Seria essencialmente a metade de uma vizinhança tubular, tá? Seria a gente tem uma vizinhança tubular se aqui a gente tem menos infinito infinito, tá? Então, por isso que é semi-vizinhança tubular. E o teorema interessante é que o bordo de uma variedade com bordo sempre tem uma gola, tá? Como é que a gente pode ver esse resultado? Tá, existe, a primeira coisa que queremos ver é que existe uma retração R de W no bordo de M, onde W é uma vizinhança do bordo de M em M. Ok, mas essencialmente isso aí é o teorema da vizinhança tubular. Aí vocês consideram o bordo de M, tá? Aí vamos ter uma, uma retração dada pelo teorema da vizinhança tubular de uma vizinhança ao bordo, tá? A gente tem algo assim e a gente simplesmente considera a restrição dessa retração a M. Então, essa propriedade vale. Outra propriedade que a gente conhece é que existe, que já vimos nos exercícios, é que existe uma aplicação de M em zero infinito, tá? Tal que a pré-imagem do zero é de fato o bordo de M e zero é um valor regular, tá? Então, o que a gente pode fazer com esses dois ingredientes? Tá, podemos considerar uma aplicação de W no bordo de M vezes zero infinito, tá? Onde a gente associa aqui a cada ponto X a imagem pela retração e aí o valor de G em X, tá? E pela construção, essa aplicação é de fato
é um diffeomorfismo local na vizinhança do bordo. Tá? De fato, os pontos que estão no bordo são enviados. Tá, se vocês têm aqui um ponto X, vamos chamar essa aplicação aqui de F, um X que pertence ao bordo, a imagem de X é o ponto X0, tá? Então, a aplicação de novo volta a ser um diffeomorfismo local que é injetivo sobre o bordo de M, então podemos, talvez considerando um W menor, tá? Conseguir que essa aplicação seja um mergulho definido na vizinhança do bordo de M. Tá? E aí, pronto, já temos. Isso seria uma rola parcial, porque pode acontecer que a imagem não seja todo esse conjunto, vai ser simplesmente uma vizinhança do bordo de M vezes zero, mas tá, de novo, pode ser usado um truque para conseguir que a imagem seja exatamente essa aqui. E de fato a gente também não vai precisar uma rola parcial seria suficiente. Exatamente como uma vizinhança tubular parcial, em geral, é suficiente para as aplicações. A gente tem esse teorema que também é interessante, que diz que se vocês têm uma subvariedade fechada em Nietzsche de V, então o bordo de V tem uma gola que induz uma gola do bordo de M em M. Tá? Por exemplo, o que acontece quando a gente tem que vamos considerar um caso em que V tem dimensão 2, tá? E aí a gente considera uma subvariedade Nietzsche de dimensão 1, tá? Esse seria o M. Tá, o que vocês têm é que, claro, a priori uma gola do bordo de V não induz uma gola do bordo de M, porque poderíamos ter que a fibra tá, da retração que passa por esse ponto não tem que ser não tem que ser localmente igual a M. Poderia ser, por exemplo, algo assim, tá? Mas tudo bem, dá para modificar a construção para conseguir, em esse caso do exemplo, que a fibra de retração por esse ponto seja exatamente daqui e a fibra de retração por esse outro ponto seja exatamente essa aí. Em consequência, podemos conseguir que a restrição da gola AM também seja uma gola, agora uma gola do bordo D, tá? Obviamente isso aí só pode ser feito em uma vizinhança do bordo, porque, tá? Vocês, senão a gente vai encontrar um problema em algum momento como consequência do fato de que esses dois ramos dessa curva, de fato, estão conectados. Outro teorema interessante é que se a gente tem uma subvariedade fechada em Nietzsche de V, então M tem uma vizinhança tubular. A gente não vai mostrar esse resultado, depende bastante do teorema anterior, mas visualmente faz sentido, tá? Se a gente tem aqui a nossa variedade V e consideramos uma subvariedade Nietzsche, que seria a M, tá? O que a gente está considerando aqui é uma vizinhança tubular, tá? Que seria a região entre as duas curvas verdes, tá? E as fibras seriam assim. Então, de fato, a prova não é muito complicada. O problema principal é conseguir que as fibras passando pelos pontos do bordo DM estejam contidas no bordo DB, tá? Mas dá para fazer. Agora vamos estudar e mostrar o seguinte teorema de isotopia que usaremos quando estudemos as propriedades do grau de uma aplicação.
Então, seja f sub j um mergulho, tá? De uma vizinhança da origem em Rn, é uma vizinhança de um ponto x sub 0 em M, para J1 e 2, tá? Onde a dimensão dm é a mesma que a dimensão do espaço euclidiano. E vamos supor que o determinante da matriz jacobiana da composição de f sub 1 e a inversa de f sub 2 em 0 é positivo. Então, f sub 1 é isotópico a f sub 2 relativo a 0. Tá. Então, primeira coisa que temos que ver que o que quer dizer isso de ser isotópico. Quer dizer que a gente tem de fato, existe uma vizinhança U de 0 em Rn é uma família F sub t definida em U, com imagem, bom, no nosso caso seria em M, tá? Tal que cada um dos F sub t é um mergulho para todo t em 0, 1, é de fato a aplicação definida em 1 vezes 0, 1 é com valores em M que associa a xt f sub t de x é uma aplicação diferencial, tá? Esse f de t, claro, está definido para t que pertence a 0. Então, homotopia seria simplesmente um caminho de aplicações. Aqui estamos pedindo que seja mais do que isso, que seja um caminho de mergulhos, e por isso a gente usa o termo isotopia, tá? Então, vamos ir com a prova. Então, podemos supor, o nosso teorema é essencialmente local, que M é de fato Rn e x sub 0 é a origem de coordenadas, tá? Tudo bem. Agora, a gente tem que... Bom, vamos chamar as nossas aplicações de f sub 0 e f sub 1, tá? Então, temos que considerar uma matriz A sub 0, que seria a diferenciar de f sub 0 em 0, e A sub 1, que seria a diferenciar em 0 de f sub 1. A condição que a gente considera, tá? Na prova, é que o determinante de A sub 0 vezes a inversa de A sub 1, aqui deveria ser 0 e 1, é de fato positivo. Então, as duas matrizes têm o mesmo sinal no determinante. Então, o que a gente tem é que o determinante de A sub 0 vezes o determinante de A sub 1 é positivo. Em particular, as duas matrizes estão na mesma componente conexa no espaço de matrizes regulares. Então, existe uma aplicação que podemos chamar de A do intervalo 0, 1 no espaço do grupo linear, tá? Que podemos pensar que é infinito, tal que a imagem de 0 é igual a A sub 0 e a imagem de U é igual a A sub 1. Tá? Tudo bem. E agora a gente quer definir o nosso embedding. Bom, uma coisa mais que a gente pode aqui perceber é que f sub j aplicado a x vai ser a sub j vezes x, a parte linear, mais o resto, r sub j de x, que são termos, se vocês, por exemplo, trabalham com a expansão de Taylor de grau maior ou igual do que 2. Tá, tudo bem. Isso aqui para j igual a 1 ou a 2. Agora podemos definir já o que vai ser o candidato a ser a nossa isotopia, tá? Então vamos considerar uma aplicação F, que vai estar definida em uma vizinhança de 0 em Rn, que podemos fixar mais tarde, vezes 0, 1, e que
tem como tradomínio Rn vezes ser, ou seja, Rn mais 1. Tá. E aqui qual seria a imagem de xt? Tá. Na primeira coordenada, vamos aqui colocar a dt aplicado a x, tá? Mais, e agora vamos interpolar os restos dos f sub j. Então, vamos ter 1 menos t vezes r sub 0 de x, mais t vezes r sub 1 de x. E na segunda coordenada, vamos colocar simplesmente o t. Tá? Então, essa seria a nossa fórmula. E vamos ver que essa fórmula, de fato, fornece um mergulho, tá? De uma vizinhança de 0 vezes o intervalo fechado 0, 1 em Rn mais 1. Tá? Tudo bem. Então, temos... E aqui podemos colocar a fórmula. Tá, tudo bem. Mas agora o que a gente gostaria de usar em cada um dos pontos é o teorema da função inversa, tá? Aqui temos algo de dimensão n mais 1, aqui também. Tá, aqui na segunda componente temos t. Então, o que precisamos mostrar é que, de fato, quando a gente considera a restrição a t, a derivada é uma matriz inversiva. Tá, mas se a gente considera a derivada de f em relação a x, tá, em um ponto que é 0, t, isso aí vai ser, de fato, a matriz A de t, tá? Para todo t. Ok? Bom, na verdade é que seria a derivada dessa primeira componente em relação a x, mas tudo. Para todo t que pertence a ser 1. Essa matriz AT que vocês têm aí é inversível. Então, pronto. Usando esse fato, e aqui que na segunda coordenada é t, é bem fácil conferir que, de fato, a diferencial da aplicação f no ponto 0t é um isomorfismo de Rn. Bom, então agora estamos na situação usual em que, de fato, essa aplicação em 0 vezes 0,1 é injetiva. A imagem de 0t, vamos lembrar que é claramente 0t. Então, sendo um isomorfismo em cada ponto, vai ser, de fato, um diffeomorfismo local, tá? Mas como é injetiva em 0 vezes 0,1, a gente pode conseguir uma vizinhança de 0 vezes 0,1, na qual a f é um mergulho. Então, daí existe uma vizinhança, podemos chamar B de 0 em Rn, tal que a restrição de f a b vezes 0,1 é um mergulho. E daí é imediato conferir que a restrição às fibras é também um mergulho. E com isso acaba a prova. Durante o curso vimos várias técnicas interessantes que tratam as propriedades das variedades diferenciáveis, dos espaços de funções ou, por exemplo, da transversalidade. E, finalmente, estudamos as propriedades dos fibrados vetoriais. Nas próximas aulas, a gente vai tratar de consequências geométricas dessas construções. As próximas aulas vão estar dedicadas às aplicações da teoria que foi desenvolvida até agora. E, em particular, na próxima aula, trataremos do grau de uma aplicação diferenciável entre duas variedades da mesma dimensão e das suas propriedades. Muito obrigado pela sua atenção.